O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Judas, não o Iscariotes, disse-lhe: Senhor, como se explica que te manifestará a nós e não ao mundo? Jesus respondeu-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra, e a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, celebrando aqui esses dias da Páscoa, ainda estando, fazendo memória deste dia que o Senhor fez para nós, como nos lembra o Salmo 117, o dia da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, dia que não termina, dia sem ocaso. Ouvimos aqui o Evangelho em que nosso Senhor fala, nos promete: a todo aquele que guarda a sua palavra, aquele que observa, tornar-se-á a habitação da Santíssima Trindade. Ele virá, manifestará em nós. Com ele vindo virá o Pai e o Espírito Santo enviado pelo Pai em nome de Cristo. Isso aí para nos dizer o que é que nos sustenta na nossa fé, o que é que nos mantém unidos a Cristo. Não são os nossos méritos, as nossas capacidades, mas aquilo que provém que vem da providência divina, aquilo que provém do alto, aquilo que provém de nosso Deus. E assim, pegando ainda um gancho nessa liturgia da palavra de hoje, fazendo menção ao que aconteceu ontem, não é? O anúncio, o início do ministério petrino do Papa Leão XIV. Ontem aconteceu no Vaticano essa cerimônia em que foi colocado no dedo do Papa o anel do pescador. E o papado é uma instituição que muitas vezes somos tentados a confundi-la com uma instituição meramente humana, como temos políticos aí, chefes de Estado comuns, e negligenciamos o todo que essa figura comporta. O Papa ele é o sucessor de Pedro. Na verdade, olhamos para o Papa e não, é a mesma coisa que olharmos para Pedro. Pedro recebe a autoridade de Cristo, é constituído tal qual depois que ele faz uma profissão de fé. Vejam, Jesus pergunta para os seus apóstolos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Quem dizem os homens que eu sou? Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias ou algum dos profetas. E Jesus muda a pergunta depois: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro toma a frente e diz: tu és o Cristo, tu és o Messias, tu és o ungido, aquele que está prometido para vir. Mas Pedro dá um detalhe, porque o Messias que ele esperava era um Messias, qualquer ungido que fosse, qualquer profeta, qualquer um que fosse mais eloquente na sua pregação, poderia ser aí considerado como ungido do Senhor, como Messias ou como Cristo. Mas Pedro diz mais: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E aí ele ouve aquela proclamação bem-aventurada que sai da boca de nosso Senhor, que vai dizer: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne ou sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. E a partir daqui vem aquela coroação de Pedro como sendo Papa, como sendo o chefe daquele colégio, primeiro dentre os apóstolos. A profissão da fé de Pedro é o que vai legar a ele a importância que ele tem dentro da história da igreja, que ele tem dentro da nossa vida cristã. Mas é uma profissão de fé que o próprio Cristo reconhece. Não foi revelada por nada humano a Pedro,
mas foi o próprio Deus, o próprio Pai, que colocou aquilo no coração de Pedro, e Pedro com coragem colocou para fora. A fé católica está enraizada, solidificada nisto, não naquilo que nós fazemos por nós, mas naquilo que, por meio de nós, Deus realiza, as inspirações que nos tornam aquilo que somos. É o Espírito Santo, nós ouvimos no Evangelho, não é? Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. A Sagrada Escritura foi escrita nesse espírito. O Papa governa a Igreja assim, abrindo-se ao Espírito Santo, né? Abrindo-se à ação da graça para que por meio dele o Espírito haja e o Papa confirme a fé da Igreja. Não é para falar da samambaia da Amazônia que existe o Papa, não é para falar disso ou daquilo. A primeira função do Papa é confirmar a fé em Cristo, é estar aberto àquela ação sobrenatural do Espírito Santo para que ele, como vigário de Cristo, mantenha a Igreja unida na verdade, unida na justiça, unida na caridade, para que todo esse povo chegue até a vida eterna, chegue até aquela vida prometida por o nosso Senhor Jesus Cristo, para que todo o povo católico, para que todo o povo todo o povo do mundo, esse é o objetivo da Igreja, assim, que espalhou o Evangelho para toda a terra, para que todo esse povo possa chegar ao conhecimento das maravilhas do Senhor e assim obtê-las. E assim nós vemos tantos e tantos desafios que tem aí, né? O Papa, ele agora recebe uma igreja machucada, ferida, manca, uma igreja que pode até estar passando fome, tantas e tantas pessoas com fome, né? Dentro da igreja com fome. Um mundo que há pouco tempo atrás era um mundo que pode ser que não era totalmente cristão, convictamente cristão, mas seguia costumes cristãos, né? Respirava ainda na sociedade um certo respeito, uma certa convivência que tinha nosso Senhor Jesus Cristo, que tinha a Sagrada Escritura, etc., como uma espécie de base, né, para a boa convivência da sociedade. Hoje nós não temos mais. Hoje surge uma sociedade que nós podemos chamar de neopagã, né? O problema do o neopaganismo, qualquer coisa que tenha neo na frente, não significa que é uma nova coisa, né? Mas é uma coisa completamente diferente, geralmente pior do que a antiga, ou melhor em alguns casos, né? O neopaganismo, ele não é agora ele é diferente, ele é pior porque antigamente era uma posição de ignorante. Ninguém nunca tinha ouvido falar de Cristo, então cria-se nos deuses, né? Chove porque Deus fulano de tal, o sol nasce porque Deus fulano de tal faz nascer. As culturas, cada uma começa a nomear aquilo que eles não conseguiam explicar, não é? Agora é diferente porque o mundo, boa parte do mundo, conhece o nome de Cristo. E muitos se recusam a aprofundar no conhecimento dele, agora insistindo, alguns até voltando a atribuir fenômeno tal e tal à divindade A, B e C. Agora não é mais ignorância, agora é negação. É-se neopagão porque nega a pessoa de Cristo, recusa-se a abrir-se a ele, a crer nele. A tarefa agora que o Papa assume para evangelizar. Ele tem um povo que é dele, que precisa ser atingido por ele, mas que agora vira as costas para Deus Todo-Poderoso, vira as costas para se voltar para aquilo que é alternativo. Olha, por exemplo, acontece aquilo que aconteceu com Paulo e Barnabé. Paulo e Barnabé estavam ali humildemente evangelizando, pregando, operando milagres em nome de Deus Nosso Senhor, por meio do poder do Espírito Santo, aqui algo que é sobrenatural que estava junto com eles. E o que o povo olha para aquilo e vai dizer? Olha, como é que a mentalidade humana funciona? Olha para Paulo e Barnabé, vê que eles estavam fazendo um milagre e vai dizer, são deuses que vieram à terra. Chama de Júpiter, etc. Bom, agora vai querer fazer imediatamente, eles viram. Não tem aqui nenhum relato deles terem ido lá, correndo atrás e perguntado Paulo ou Barnabé, o que está acontecendo, o que vocês estão fazendo, o que é isso? Sem perguntar. Como bons brasileiros, que brasileiro que age assim, como bons brasileiros intuíram o que aquilo podia ser e já moldaram a sua vida conforme a intuição que eles tiveram. Não, só pode ser Júpiter, com certeza absoluta. Estavam errados, redondamente errados, ao ponto dos apóstolos chegarem lá e dizer, não, nós não somos Deus, muito pelo contrário, nós somos o resto, o pó, o nada, eu sou o barro, não é?
não valo o chão que eu piso, vocês não podem me colocar como Deus. Na verdade, Deus é aquele que por mim realiza essas coisas. Como cantamos o Salmo, não a nós, ó Senhor, não a nós, ao vosso nome, porém seja a glória, não a nós. Aquilo que fazemos, sobretudo as coisas boas, não são obras nossas das quais devemos nos gloriar. Não, devemos glorificar a Deus pelas obras que realizamos. Mas o mundo, esse mundo pagão e o mundo neopagão de hoje, olha para aquilo que é sobrenatural, é obra de Deus e começa a dizer que é obra de outra coisa. Joga aquilo que é de autoria de Deus Todo-Poderoso para a samambaia da Amazônia, para a rocha, não sei de onde, e para tudo quanto é quantidade de coisa. É isso aí, não é? O Papa precisará recordar, né? precisará despertar dentro do coração dos seus fiéis, dentro do coração da humanidade, uma sensibilidade sobrenatural. Ele vai precisar nos recordar de onde é que nós viemos, vai precisar nos recordar que nós temos um norte, ele vai precisar nos recordar que nós não somos prontos e acabados, que Cristo é o modelo que nós precisamos seguir. Ele vai ter que apresentar de novo, vai ter que lembrar a humanidade que o rosto de Cristo é belo, que Cristo é inofensivo, que Ele não faz mal a algum. Ele vai ter que chamar a atenção para a cruz de Cristo e fazer com que a humanidade entenda que o nosso Deus não veio para matar, roubar e destruir, que o nosso Deus veio para morrer no nosso lugar para se fazer hóstia. Ele vai ter, claro, muito ajuda, né, da graça divina, evidentemente, mas parece que é uma pessoa muito meditativa, muito profunda, pensa mais e fala menos. Certamente podemos aí ter esperança de que ele tem um coração aberto e generoso para acolher as moções do Espírito Santo e assim agir de acordo com essa graça sobrenatural. Operar conversões, não é? Tocar os nossos corações, sendo ele instrumento da graça, sendo o instrumento de Cristo. Ele também escuta, não é? Que ele também escute, não é? Como Pedro escutou, bem-aventurado és tu, né? Leão 14. Porque não foi carne ou sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. É esse o nosso sentimento que nós temos que ter com o Papa, essa importância que ele tem para nós, que somos católicos. É isso que nós precisamos rezar para ele, né? Que o seu pontificado seja frutuoso, que seja longo, que seja abençoado, que ele santifique a grei de Cristo, a ele confiado, que nós possamos olhar para ele, não é? E nosso coração possa se aquecer, né? O Papa, a gente olha para o Papa, ó Papa, diante dele a gente é chamado a realizar ali um ato de fé, né? Olhar para ele e ver mais do que um homem, mas ver toda uma instituição. Olhar para ele e ver a igreja, olhar para ele e ver a união que existe, né, entre o céu e a terra. Olhar para ele e ver como Deus é providente, olhar para ele com bondade, com generosidade e agradecer todos os favores que Deus, por meio desse homem, está disposto a fazer. E ao mesmo tempo, claro, olhar para nós mesmos e também nos reconhecermos responsáveis pelo nosso caminho, pela nossa conversão, pela nossa santificação. Também nós precisamos voltar-nos para Deus e pronunciar palavras, mais palavras que sejam de inspiração divina e menos palavras humanas. Precisamos nos portar mais como ovelhas do que como pastores. Precisamos aceitar o nosso lugar. Somos ovelhas. Precisamos permitir que Cristo, nosso Supremo Pastor, nos conduza, nos guie, nos guarde, nos alimente, para que nós não pereçamos, para que nós não morramos, para que vivamos eternamente. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio e agora e sempre. Amém.